eu tive em alguns países da América Latina, tive na Europa, nos Estados Unidos. Eu sempre que pude, procurei frequentar alguns hospitais. E, olha, eu me decepcionei muito nos Estados Unidos e na Europa, sabe? Muito. E na América Latina, não. Na América Latina, a gente tem muitos bons serviços, onde o fisioterapeuta está ali atuando na ponta desde a UTI, o que não existe fora. É porque é muito parecido com a gente, porque eles aprendem da gente, né? Claro, eles levam muito, e inclusive a gente vai falar disso, mas né? aprendem com vamos quem? falar daqui a pouco. Aprendem com quem? Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E fora do Brasil, a fisioterapia, ela é uma profissão, por exemplo, na Europa, muitos países ainda é um nível técnico, né? Nem nível superior. A presença dentro da UTI é super limitada. Sim. Então, a gente tem esse viés, porque a gente tem essa nossa visão daqui, que realmente aqui a gente tem um campo de atuação nossa, que é gigante. Os caras nem imaginam que lá nos Estados Unidos, por exemplo, o fisioterapeuta olha para a tela do ventilador, ele não sabe nem o que está acontecendo, porque não é a área dele ali de atuação, né? Imaginei o fisio americano vendo o ventilador alarmar. Ô, chama o fisio aí, velho. É tipo isso, entendeu? Exatamente, é tipo isso. É muito louco. Como pode ser a mesma profissão tão diferente nos lugares, né? Isso é muito louco, né, cara? Sim. A Marinês contou sobre como ela, o Carlos Azeredo e tal, ajudaram a blindar o Brasil na tentativa da chegada da terapia respiratória, para fazer essa fragmentação, um pouco antes de você entrar na faculdade, ali meio pro final dos anos 80, que tentaram implementar, e aí o Carlos Azeredo juntou um time ali, fez um grupo, que inclusive já era parte do núcleo de pesquisa, que até o Dirceu contou um pouco mais, e aí foram para cima com conhecimento. E aí quem estava tentando trazer falou, não precisa, os fisioterapeutas do Brasil. E aí hoje, 30 e tantos, quase 40 anos depois, a gente tem a melhor fisioterapia do mundo, cara. A gente já falou isso aqui algumas vezes com vários convidados, a fisioterapia brasileira. E eu não estou falando só na hospitalar, só na intensiva, estou falando de todas as especialidades. A fisioterapia brasileira é protagonista mundial. Tá? Nós temos vários fatores de diferença, né? Acredito, até o nosso jeito brasileiro de ser, né? Com certeza. Acho que porque existe uma coisa muito interessante em alguns países da América do Sul, principalmente, é que quando você vai fazer a sua graduação na área de saúde, você pode escolher medicina, fisioterapia, enfermagem, o valor é quase o mesmo, cara. E muitas vezes você entra pelo seu rendimento escolar. Então, quer dizer, o cara escolhe ser fisioterapeuta porque ele quer, porque o salário, no final também, ele vai ser equivalente. Quem vai ganhar mais? Os especialistas, em qualquer área. Então, eu vou chutar um valor, uma universidade de medicina vai custar $150 ao mês. A de fisioterapia, $120 ao mês. E você não tem dificuldade para entrar, porque muitas vezes não ocupa a quantidade de vagas. Então, a escolha para ser da área é sua. E se você escolheu aquilo, você tem que fazer com excelência. Sim. Você tem que ser o melhor possível. Né? Então, às vezes a gente, né, tenta mostrar essa realidade para alguns colegas, que hoje nós temos colegas fora, assim, muito bons, inclusive que seguem o nosso estilo, né, brasileiro. Pessoas que assistem vocês, né, pessoas que estão conosco. Né, a gente indica pessoas para que você possa confiar, porque aquilo que a gente está falando no início do marketing digital, existe um marketing digital que é real e existe o que não é real. Não é? Tem muita gente que fala um monte de coisa, mas não sabe nem o que está falando. Não é? Que é uma repetição de coisas. E tem outras pessoas que são realmente pessoas sérias, que querem trabalhar com divulgação, que fazem seu trabalho em rede da forma mais correta possível. A gente também tem sempre que se atentar a isso. Né? Porque é muito fácil na rede eu falar que sou isso e não sou nada daquilo. Né? A gente... eu ajudo todo o aluno. Daqui a pouco um aluno vai no chat aí e fala, nunca me ajudou, sempre virou as costas para mim. Né? Então, a gente tem também se basear nesse princípio ético, né? Moral e ético, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa continuar o trabalho, divulgar a fisioterapia e fazer ela crescer. Porque eu sempre, desde quando eu me formei, eu escuto falar, a fisioterapia é uma profissão nova. Ela ainda está se desenvolvendo. Sim. E está se desenvolvendo se a gente comparar a medicina de tempo. Mas a gente também tem que fazer por onde, que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. A velocidade do desenvolvimento da fisioterapia no Brasil ela é alta. Sim. Em comparação a outras profissões, a fisioterapia, o gráfico de evolução
54 anos só. Sim, mas se você comparar também ao gráfico de evolução no sentido de formação, de licenciados. Sim. Mas por quê? Porque a quantidade de universidades, de escolas que se abriu desde 1997, a gente tinha, foi um crescimento, se eu não me engano, de 80%. Houve um crescimento desordenado de escolas de fisioterapia. Isso na qualidade do ensino. Claro, claro. Como você vai ter professor para tudo isso, né? E a gente até comentou isso no episódio com a Lucia Vegato, que quando é desordenado, qual que é o problema? É tudo centralizado. Então é só nas capitais, e aí todo mundo se forma e fica ali. Então, assim, outros lugares que precisariam não formam pessoas, não levam pessoas, e aí começa a ter aquele mercado de trabalho que fica ali meio prostituído, tal, não sei o quê. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Esse dado pode estar desatualizado da minha referência, mas tudo indica que 1/4 dos fisioterapeutas do Brasil estão no estado de São Paulo. 1/4? 1/4. É gente pra Imagina. Caramba, velho. A maioria Acho que está a no gente tem Sudeste. cerca de 90 mil fisioterapeutas ativos e inscritos no estado de São Paulo. E no Rio de Janeiro, 49 mil. É muita gente. E nós somos pouco mais de 250 mil no momento. Acho que é 350, né? Acho que deve estar batendo perto de 300. Você imagina, metade está em São Paulo, no Rio. E aí você pega, né, Amazônia, Manaus, Acre. Estados enormes. Uhum. Tudo bem, contingente populacional tem que ser levado em consideração. Mas se a gente afunilar isso, eu não sei os dados da grande São Paulo. Obviamente, desses 90 mil, a maioria estão na região metropolitana de São Paulo. O contingente populacional maior do país mas ainda assim... Não, ainda assim deve ser muito desigual a distribuição. Você tem regiões descobertas. E aqui você tem aquela concorrência absurda que acaba diminuindo o repasse para o profissional e aqueles problemas que a gente conhece quando a gente está falando de grandes centros e um número excessivo de profissionais concentrados nessa mesma região.